nós recebêssemos para a primeira palavra, um forte aplauso, o nosso querido pastor Almir, da videira de Aracaju, Sergipe. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar. O pastor Luiz de ontem ele falou a respeito de associar-nos com pessoas e que nós receberíamos o que elas vão receber também. E lá na minha igreja em Aracaju, eu já pedi perdão para os irmãos e eu gostaria nesta manhã também de pedir perdão para a igreja como um todo. Palavra do pastor Luiz sobre a mulher de Ló, ela falou muito ao meu coração, porque nessas eleições, eu confesso para você que eu me embriaguei com coisas que Deus não me chamou para fazer. Se eu tenho que me embriagar, eu tenho que me embriagar do Espírito Santo. Tenho que me embriagar para que eu possa ser usado de uma maneira sobrenatural. Nós não estamos aqui para defender cores e bandeiras. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Então hoje, perante a igreja, eu quero rechaçar, quero rejeitar da minha vida toda associação de bolsonarista. Tem mais alguém aqui que precisa fazer isso nesta manhã? Fique de pé onde você está. Nós vamos rejeitar isso da nossa vida, porque nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino de Deus. Nós estamos aqui para sermos testemunhos do Senhor. Nós estamos aqui para sustentar o testemunho de Jesus. Nós não estamos aqui por causa de um homem. Nós não estamos aqui por causa de um partido. Nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Você que se embriagou, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu rejeito toda associação no meu coração, na minha mente, com bolsonarismo, com petismo, com partidos políticos. Eu sou por Jesus, pela palavra, pela igreja, pelo Espírito Santo, pela videira, pela vinha, em nome de Jesus. Amém. Eu não quero ser conhecido como um pastor bolsonarista. Eu quero ser conhecido como um pastor que prega a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi a graça do Senhor Jesus que me trouxe até aqui. Eu fui salvo pela graça. Quando eu ainda era um jovenzinho, o Senhor me alcançou. Quando o meu coração estava completamente destruído, o Senhor veio e achou morada no meu coração. Me encontrou, me transformou, me chamou, me capacitou, colocou homens cheios do Espírito Santo para serem homens que falariam na minha vida. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero ser chamado do homem que deu a vida para o evangelho ser pregado, para alcançar pessoas, para alcançar cidades. Quando o pastor Luiz falou ontem a respeito de que vai me mandar supervisionar uma igreja no Paraguai, eu estou disposto, pastor Luiz. Aonde você me mandar, eu irei. E nesta manhã eu quero ministrar uma palavra que está em Lucas, no capítulo 8, no verso 22. Coloquei aqui na versão NTLH. Se você puder projetar. A palavra do Senhor diz: certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado
vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio d'água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam e tudo ficou calmo. Amém? Jesus tinha um encontro marcado do outro lado do lago com o futuro evangelista. Ele foi lá, libertou o homem que estava possesso, foi rejeitado, e no verso 8:37, na parte B, diz assim: então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Deus tinha feito por ele. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele disse, ao entrar naquele barco, que eles iriam para o outro lado. Jesus tinha marcado um encontro com o homem lá, sem nem mesmo ele saber, e também os discípulos não sabiam, mas ele falou: nós vamos para o outro lado. Quantas vezes Jesus nos chama para o outro lado? Estava conversando com o pastor Azemar, ele me dizendo que quando chegou a notícia que ele iria para Moçambique, ele falou: nós vamos. Logicamente o coração dele ficou um tanto quanto ansioso, mas ele foi vendo que na medida que os dias passaram, Deus foi confirmando, e hoje ele está muito feliz lá. Mas quando o Senhor nos manda ir para o outro lado, nós sabemos que Ele vai chegar lá conosco, porque Ele vai no nosso barco. Agora nós não sabemos o que pode acontecer no meio da travessia. E aqueles discípulos de Jesus, eles não sabiam o que ia acontecer no meio da travessia. Jesus entrou no barco, deitou e dormiu. Você já encontrou Jesus dormindo alguma vez no seu barco? Quando aquele dia assim o seu barco balançou, que o vento veio de encontro ao seu barco, à sua igreja, à sua casa, e você, muito preocupado, como os discípulos disseram: nós vamos morrer. Jesus acorda. Seu Jesus, o Senhor está aqui, mas o Senhor está dormindo. Imagine se aqueles discípulos falaram o seguinte: se Jesus está dormindo, eu vou dormir também. Se Jesus está dormindo, eu vou pegar um sono também. Só que às vezes, no momento de tempestade, no momento que o barco está sendo jogado para lá e para cá, a tendência do nosso coração é ficar como o barco. Ele fica balançado para lá e para cá também. O nosso coração não vai para águas de descanso. O coração de Jesus estava nas águas do descanso. Mas o coração dos discípulos estavam em águas turbulentas, águas agitadas, águas que eles não tinham como, apesar de serem pescadores, eles não tinham como fazer nada, a não ser ficarem muito, muito, muito preocupados. E aí, como é que chegaria ao outro lado? Mas eles gritaram por Jesus, eles acordaram Jesus, e Jesus então fez com que aquela tempestade, aquele vento parasse, e tudo ficou calmo. Não foi Deus que mandou aquela tempestade. Há momentos que as pessoas estão
em momentos turbulentos, e elas acham que Deus mandou a turbulência. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não mandou doença para você, Deus não mandou desemprego para você, Deus não mandou confusão para sua casa. Todos esses ventos que vêm, eles são do diabo. Você pode chamar por Jesus, e Ele vai fazer parar esses ventos terríveis, porque Deus não manda nenhuma maldição para você. Deus é o Deus da graça, Deus do amor, Deus da misericórdia, Deus do perdão, o Deus que te aceitou por causa do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora, os ventos, eles vêm contra nós. Será que já veio para a videira, para a vinha? Eu estava lembrando, final de 2017, começou uma ventania aqui. 2018, a ventania aumentou bastante. 2019, a ventania continuou. 2020, veio a pandemia, um vento terrível. 2021, levantes, pessoas falando de nós. As águas começaram a entrar no nosso barco. Vê no texto, os ventos deram na água, e a água foi entrando no barco. Se a água entrar no barco todo, o que vai acontecer? O barco vai afundar. E eu falo uma coisa para você: muitas pessoas jogaram águas no nosso barco, águas de condenação, águas de acusação, águas de divisão, águas de intimidação, águas de injúria, águas de mentira, águas de difamação. E o nosso barco balançou. E Paulo diz, e Lucas diz, que os discípulos se achavam todos em perigo. E naqueles momentos de 2017 até 2021, nós ficamos muito em perigo. Pessoas que amávamos saíram. Já viu falar numa guerra, no fogo amigo? Quando um exército atira nos seus próprios soldados? Pois é, aconteceu isso também. E que isso sirva de lição para nós, quando nós estivermos passando por lutas e provações e tribulações, que nós não sejamos os acusadores dos nossos irmãos, que o tiro que nós dermos, que seja no inimigo, não nos nossos irmãos, não nos nossos líderes, não nos nossos pastores, não nos nossos supervisores, não no nosso pastor Aloísio e pastora Márcia. É nesse momento que nós precisamos guardá-los, é nesse momento que precisamos guardar-nos uns aos outros, não acusarmos, não dividirmos, não duvidarmos, não ficarmos pensando, será? Nós não sabemos. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele disse, vamos passar para o outro lado. Hoje nós estamos festejando, nós passamos para o outro lado. Hoje Jesus nos tirou de um patamar e nos levou a um patamar elevado. Hoje nós vimos o que Deus fez aqui em Goiânia e o que Ele tem feito no resto do país e fora do país também. Deus tem operado grandes coisas. Não pense você que essas eleições elas também não foram um ataque do diabo. Foram sim.
Porque nós ficamos muito preocupados com a eleição. Ficamos, nos envolvemos, mas isso veio para tirar o nosso foco. Temos muita coisa para fazer. Claro que queremos um governo bom, claro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A nossa pátria é o céu. A nossa Jerusalém é a Jerusalém celestial. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Choramos muito. Particularmente, eu estou com a minha esposa há 35 anos. O ano que vem nós faremos 35 anos de casados. E eu acho que ela nunca me viu chorar tanto como em 2018. O vento bateu forte. O vento não foi fácil. Mas você sabe que é no meio do balançar do barco é que os nossos relacionamentos eles são checados. Nesses 5 anos passados, eu perdi amigos por conta da minha posição. Me posicionei. Falei, podem dizer o que quiserem de mim. Podem falar o que quiserem falar de mim. Eu permaneço fiel ao que Deus mandou eu fazer. Eu permaneço fiel ao pastor Aloísio e à liderança da videira. Não arredo 1 milímetro nem para a direita e nem para a esquerda. Vou ficar onde Deus mandou. Vou honrar quem Deus mandou eu honrar. E pessoas que diziam serem muito amigas minhas foram embora, porque não concordaram comigo. Não andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Não tem acordo? Não tem. No meu coração não pode ter dúvida e certeza. No meu coração só pode ter uma coisa: certeza. E eu tenho certeza que Deus me chamou para esse momento. Eu tenho certeza que Deus me chamou para estar aqui com você. Eu tenho certeza, se o barco balançar de novo, nós iremos atravessar e nós iremos onde o Senhor nos mandar. Porque Ele vai conosco. Ele não nos deixa só. Eu nunca vi, nesses 5 anos, eu nunca tinha visto tanta tristeza do pastor Aloísio, da pastora Márcia, pastor Wilson, pastor Ricardo, pastor Mauro, pastor Amir Freitas, pastor Silvio Galli, pastor Márcio, pastor Naor, pastor Christian Jimenez. E nesse período, nós do Conselho Apostólico, você não sabe o tanto de luta que nós enfrentamos. Estava conversando com o filho do pastor Wilson ontem, a respeito daquela enfermidade que veio para tirar a visão, tirar até a vida dele. Momento terrível para o pastor Wilson, para a sua família. Pastor Silvio Galli com problemas lá em São Paulo, com o prédio. Nós com problemas aqui, com pessoas se levantando de maneira tão maligna, tão maldita. Mas o Senhor estava no barco. E o Senhor continua no barco. E nós nos aliançamos muito mais. Nós nos fortalecemos muito mais. Choramos juntos, mas hoje estamos sorrindo juntos. E enquanto eu estava preparando essa palavra, veio no meu coração uma música. E eu fiquei pensando, falei, poxa, por que essa música não sai da minha cabeça? Eu nem a ouço assim, nem está na minha lista aqui de músicas. Mas essa música diz: onde estão os que se levantaram para me acusar? Onde estão os que se levantaram para me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir. Os que se levantaram já não estão mais aqui. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, que me deu forças e alegrou meu coração. Nós estamos aqui. Nós continuamos aqui.
Nós continuaremos aqui, nós seremos arrebatados juntos em nome de Jesus, porque nós temos o mesmo coração, nós fomos checados. E deixa eu falar uma coisa para você: não seja uma voz discordante no meio dos conselheiros, discordância por discordar. E eu louvo a Deus, porque o barco, quando balança, ele não balança só para um, ele balança para todos, para saber como que todos vão se comportar. Uns pularam do barco e falaram: esse barco aqui vai afundar, esse barco aqui não tem futuro para ele não. Só que eles não sabiam que o barco ia se tornar um navio. Lá atrás éramos um barco, estamos tornando um transatlântico. Seremos muito mais fortes. As ondas podem ser mais fortes, mas seremos muito mais fortes. Por quê? Porque nós temos andado com o Senhor, o nosso ajudador. E eu louvo a Deus que no tempo de aflição, no tempo de angústia, em tempos que podem vir tribulações, Deus levanta pessoas sensíveis à voz dele. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Márcia, que quando o nosso barco começou a balançar, ela convocou as irmãs para estarem orando e jejuando pelos esposos, pelos pastores. Ei, pastora Márcia, você não sabe tanto que aquelas orações nos fortaleceram. Você não sabe. Nós precisamos muito de oração, irmãos. Nós precisamos muito de oração. E naquele momento, ou naqueles momentos tão difíceis, irmãs se levantaram para orar por nós. Onde nós íamos, nós falamos: ore por nós, nos ajude. Não tem sido fácil, mas eis que a palavra do Senhor diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. No ano da bondade, nós fomos desafiados a confiar na bondade do Senhor. Passamos. No ano da graça que nos une, nós somos desafiados novamente a confiar na graça do Senhor e a agirmos com muito mais graça uns para com os outros. Como eu tenho visto graça na vida do pastor Aloysio, na vida dos irmãos, na vida dos pastores. Eu tenho procurado transmitir graça na minha igreja, no meu discipulado, aonde eu estou em Sergipe. Porque, irmãos, como o pastor Sinomar disse ontem aqui, a união é mais forte do que certos tipos de poder. Quando nós nos unimos, nós ficamos tão fortes que poderes contrários podem vir, mas a nossa união, ela vai destruir toda força contrária. Podemos ter uma força de uma formiguinha, mas nós vamos vencer. O ano da graça nos une, passou também. Veio o tempo da igreja imparável, e o diabo não nos parou. Saímos vitoriosos. Esse ano foi o ano da aceleração. Em 7 meses, nós vimos esse prédio ser demolido e ser construído. Isso é aceleração. E o ano da casa cheia está às portas. Podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Jesus passou para o outro lado com os discípulos, Ele salvou um pecador.
um endemoniado. Mas sabe o que aconteceu? Ele falou: vai para a sua cidade, conta tudo de bom que aconteceu com você. E eu falo para você nesta manhã: vai para a sua cidade e conta tudo de bom que você viu aqui. Conta tudo que você ouviu aqui. E você terá a sua casa cheia, a sua igreja cheia de pessoas e da glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.